Você já olhou para o espelho e sentiu que algo em você não funciona como deveria? Que por mais que tente, nunca alcança os outros? Essa é a sensação que me acompanha todos os dias. Eu tenho 21 anos, mas dentro de mim parece que carrego o peso de uma vida inteira de inadequação. Não sei se o que vou contar aqui faz sentido para os outros, mas para mim é a única forma de aliviar a dor que me sufoca. Desde criança eu me sentia diferente. Lembro das primeiras vezes em que percebi que não acompanhava os colegas. Na escola, quando a professora perguntava algo, parecia que todos levantavam a mão com rapidez, cheios de ideias. Eu ficava em silêncio, tentando achar uma resposta que nunca vinha. Eu observava, ouvia, mas dentro da minha cabeça só havia vazio. As outras crianças decoravam músicas, piadas, histórias. Eu esquecia em minutos. Minha mãe costumava rir, achando graça da minha cabeça voada. Mas para mim não era engraçado. Eu chorava sozinho no quarto, escondido, porque sentia vergonha de não ser como meus amigos. Meus pais me cobravam boas notas. Eu até conseguia, porque passava horas e horas tentando decorar os conteúdos. Não era compreensão, era a repetição mecânica. Eu gravava fórmulas, listas, datas, como se minha mente fosse uma gaveta cheia de papéis soltos que logo se rasgavam. Nas festas de família, eu era um menino calado. Meus primos conversavam sobre futebol, videogame, histórias engraçadas. Eu sorria, fingia acompanhar, mas por dentro não entendia as referências. Era como assistir a um filme em idioma estrangeiro sem legenda. Quando cheguei à adolescência, essa sensação de vazio só cresceu. A escola se tornou um palco de humilhações silenciosas. Meus colegas discutiam política, séries, música. Eu não tinha nada a dizer. Não porque não quisesse, mas porque simplesmente não vinha nada. Minha mente ficava em branco. Eu aprendi a fingir, a rir quando todos riam, a repetir frases que ouvia de outros. Era um papagaio humano, imitando sons, para não parecer invisível. Ainda assim, a solidão me acompanhava. Foi nessa época que percebi que, apesar da minha dificuldade de compreender, eu tinha uma habilidade: decorar. Eu conseguia absorver conteúdos de prova como quem copia desenhos em papel vegetal. Então, comecei a usar isso a meu favor. Estudava horas e horas tentando decorar os conteúdos. Não era compreensão, era a repetição mecânica. Eu gravava fórmulas, listas, datas, como se minha mente fosse uma gaveta cheia de papéis soltos que logo se rasgavam. Nas festas de família, eu era um menino calado. Meus primos conversavam sobre futebol, videogame, histórias engraçadas. Eu sorria, fingia acompanhar, mas por dentro não entendia as referências. Era como assistir a um filme em idioma estrangeiro sem legenda. Quando cheguei à adolescência, essa sensação de vazio só cresceu. A escola se tornou um palco de humilhações silenciosas. Meus colegas discutiam política, séries, música. Eu não tinha nada a dizer. Não porque não quisesse, mas porque simplesmente não vinha nada. Minha mente ficava em branco. Eu aprendi a fingir, a rir quando todos riam, a repetir frases que ouvia de outros. Era um papagaio humano, imitando sons, para não parecer invisível. Ainda assim, a solidão me acompanhava. Foi nessa época que percebi que, apesar da minha dificuldade de compreender, eu tinha uma habilidade: decorar. Eu conseguia absorver conteúdos de prova como quem copia desenhos em papel vegetal. Então comecei a usar isso a meu favor. Estudava horas sem parar, decorava tudo e conseguia notas boas. Meus professores elogiavam, meus pais se orgulhavam, mas eu sabia a verdade. Eu não entendia nada de verdade. Era só um truque de memória curta. Na adolescência, também vieram as primeiras tentativas de relacionamento. Tentei namorar 2 vezes. Nas primeiras semanas parecia dar certo, mas logo as meninas percebiam que eu era vazio em conversas, que eu não tinha histórias interessantes, que esquecia coisas importantes que elas diziam, que não sabia sustentar um diálogo. Ambas me deixaram com a mesma justificativa: você é legal, mas não temos conexão. Aquilo doeu mais do que qualquer nota baixa poderia doer. Depois do ensino médio, decidi mergulhar nos estudos.
Passei 2 anos trancado em casa, praticamente sem vida social. Estudava como uma máquina. Anotações, resumos, repetições. Aprendi todos os macetes do Enem, todas as fórmulas, todas as estruturas. Eu não compreendia de verdade, mas conseguia decorar. E então, a grande ironia. Passei em medicina. Tive uma média de 830. Entrei em uma faculdade estadual renomada. Para minha família foi um triunfo. Eu era o orgulho da casa. Meu nome era citado em reuniões de parentes. Meus pais choraram de emoção. E eu me senti um impostor. Enquanto todos me parabenizavam, dentro de mim só ecoava uma voz. Você enganou a todos. Você não é inteligente. Você só sabe decorar. Quando chegar a hora de compreender, você vai cair. E eu tinha razão. Desde que comecei a faculdade, a farsa começou a ruir. Nas aulas, meus colegas faziam perguntas complexas, discutiam artigos, traziam referências que eu sequer lembrava de ter lido. Eles falavam com confiança, como se o mundo fizesse sentido. Eu apenas olhava, tentando acompanhar, mas dentro de mim só havia confusão. Na hora das práticas, a insegurança aumentava. Eu esquecia detalhes básicos, conceitos simples. Precisava rever o mesmo conteúdo várias vezes e ainda assim sentia que não estava fixando. Me sentia uma criança perdida em meio a adultos. Os professores olhavam para mim com estranheza. Alguns até elogiavam meu esforço, mas eu via em seus olhos a desconfiança. Era como se soubessem que algo estava errado. Então decidi procurar ajuda. Marquei uma consulta com o neurologista. Entrei no consultório com as mãos suadas, o coração acelerado. Contei tudo. Minha dificuldade de memória, minha incapacidade de sustentar conversas, minha sensação de vazio. O médico me ouviu em silêncio, anotando. No final, ele respirou fundo e disse: Você apresenta sinais de comprometimento cognitivo leve. Essas palavras caíram sobre mim como uma sentença. Ele explicou que poderia estar relacionado à depressão, que eu precisava fazer exames, que talvez os remédios ajudassem. Mas na minha mente, a frase ficou martelando. Você tem um déficit. Saí do consultório sentindo que o chão havia sumido. Tudo que eu temia, de certa forma, se confirmou. Eu não era apenas ansioso ou inseguro. Eu era defeituoso. Desde então, minha vida virou um deserto. Eu estudo, mas esqueço. Eu tento conversar, mas travo. Eu tento viver, mas me sinto ausente. Cada vez mais penso na morte. Não no ato em si, não tenho coragem, mas na ideia de sumir, de desaparecer, de não ter que carregar essa farsa. Penso como seria libertador não decepcionar ninguém, nem meus pais, que acreditam que eu sou um gênio, nem meus professores, que esperam de mim um futuro brilhante, nem meus colegas, que me tratam como igual sem saber da minha limitação. Se eu morresse, ninguém precisaria descobrir a verdade, que eu sou burro. Mas no meio de tudo isso, algo estranho começou a surgir. Eu percebi que, apesar de tudo, eu continuo estudando, mesmo esquecendo. Eu continuo tentando, mesmo falhando. Eu continuo fingindo, mesmo sabendo que sou limitado. E talvez isso seja uma forma de inteligência. Uma que não aparece em provas, mas na insistência. Comecei a lembrar de todos os momentos em que pensei que não conseguiria e ainda assim avancei. Eu não deveria ter passado no vestibular, e passei. Não deveria ter aguentado os anos de estudo, e aguentei. Não deveria sequer estar aqui contando minha história, mas estou. Talvez eu nunca seja o médico brilhante que meus colegas serão. Talvez eu nunca seja o amigo divertido, o namorado encantador, o orador eloquente, mas de alguma forma eu ainda existo, e existir para mim já é uma vitória. Eu continuo com medo, continuo inseguro, continuo acreditando que minha mente não funciona como deveria. Mas aos poucos percebo que ser burro não significa ser inútil, que a minha limitação não apaga a minha capacidade de resistir, que no fim, talvez o maior ato de coragem seja continuar vivendo, mesmo quando tudo dentro de mim grita para desistir. Eu não tenho todas as respostas, talvez nunca tenha. Mas hoje, ao olhar para o espelho, digo a mim mesmo: você não é burro. Você é alguém que luta, mesmo sem entender por quê.
E isso, por si só, já é grande. E assim sigo, um passo de cada vez, um dia de cada vez, entre o vazio e a resistência, entre a dor e a coragem. Porque no fundo, talvez eu não seja tão burro assim.